Wittnam, um lugarejo no noroeste da Austrália no meio do deserto, já foi a maior cidade da região. Agora, suas casas abandonadas contam uma história diferente. Removida dos mapas oficiais pelo governo australiano, Wittnam está em um limbo. Seu solo, arbustos e até mesmo o ar estão cheios de substâncias cancerígenas, tornando cada respiração potencialmente perigosa. É como se fosse a Chernobyl da Austrália, não por causa da radiação, mas por um perigo completamente diferente. Mas o que realmente aconteceu aqui? Lugares como Chernobyl e Wittnam nos lembram o quão frágil é nossa relação com o meio ambiente. Eles destacam a importância de administrar nossos recursos de forma consciente. Agora, vamos mergulhar na história de Wittnam, que se estende por quase um século, até uma mina nos anos 30. No começo, uma empresa pequena extraía um mineral azul das minas. Em 1943, a operação passou para as mãos da CSR Limited, uma empresa maior buscando aumentar a produção. Com o apoio do governo da Austrália Ocidental, a CSR estabeleceu Wittnam um assentamento a 10 km da mina. Com escola, hotel, hospital, correio e padaria, a cidade cresceu. Nos anos 50, com mais pessoas migrando para o noroeste em busca de emprego, a população de Wittnam chegou a 20 mil pessoas. A demanda pelo mineral azul disparou, tornando-se a única fonte da Austrália em uma década, com 161 mil toneladas extraídas. Para lidar com os rejeitos da mina, os moradores criativos os usaram em estradas, prédios e isolamentos. Mas aqui está o perigo: o mineral era amianto, especialmente o azul, a forma mais letal. Quando a poeira contendo fibras microscópicas de amianto é inalada, ela entra nos pulmões, representando riscos graves à saúde. O uso involuntário de amianto em várias aplicações expôs os moradores de Wittnam a perigos graves. As partículas de amianto são naturalmente pontiagudas, causando danos à pleura, o tecido que protege o pulmão. A exposição prolongada resulta em cicatrizes e danos graves, levando à falta de ar, tosse e dor intensa. Essa condição, chamada asbestose, está associada ao amianto desde os anos 30. Apesar das tentativas em vários países para regular seu uso, o amianto se tornou popular após a Segunda Guerra Mundial, sendo amplamente utilizado na construção devido à sua resistência, acessibilidade, isolamento e disponibilidade. Durante esse período, os cigarros quentes ostentavam filtros de amianto, refletindo sua ampla utilização. Organizações ao redor do mundo distorceram os fatos sobre o amianto, ignorando os alertas dos profissionais de saúde, um padrão trágico em Wittnam. Em 1948, Eric Sant, um médico que atendia áreas remotas da Austrália, visitou Wittnam, alarmando com as perigosas concentrações de poeira na mina. Alertou prontamente a administração da mina e as autoridades de saúde em Perth, cidade da Austrália Ocidental, prevendo uma epidemia de asbestose. Infelizmente, seus avisos foram ignorados. O Dr. Jim McNulty, a partir dos anos 50, também expressou preocupações sobre os riscos do amianto para a CSR, operadora da mina. Apesar de seus esforços, nenhuma ação foi tomada. Em 1960, McNulty diagnosticou o primeiro caso de mesotelioma em Wittnam, um câncer raro e mortal ligado à exposição ao amianto. As fibras de amianto, especialmente a variante azul, não apenas danificam a pleura, mas também se fixam, irritando os tecidos e causando mutações que levam ao mesotelioma. O câncer geralmente se manifesta de 20 a 50 anos após a exposição. 5 anos após o diagnóstico de McNulty, mais de 100 casos adicionais de mesotelioma surgiram entre os trabalhadores e ex-funcionários de Wittnam, superando o total de casos em todas as outras minas da Austrália Ocidental juntas. Surpreendentemente, os residentes da cidade permaneceram desinformados sobre os perigos do amianto, sem saber o perigo que a mortal poeira azul representava. Em 1966, a CSR finalmente encerrou as operações nas minas de Wittnam, não por preocupações com a saúde, mas por motivos econômicos. Com a partida de muitos residentes, a cidade viu sua população diminuir rapidamente. Em 1978, o governo deu início ao fechamento da cidade, fazendo os residentes remanescentes a deixarem o local por questões de segurança. Enquanto isso, os impactos na saúde dos antigos mineiros e moradores de Wittnam tornavam-se cada vez mais evidentes, com mais de 2.000 vítimas de doenças relacionadas ao amianto. Embora não compartilhasse do perigo radioativo de Chernobyl, permanecer em Wittnam revelou-se fatal ao longo do tempo. Hoje, a Austrália Ocidental ostenta a maior taxa de mortalidade por mesotelioma registrada no mundo. Muitos ex-moradores enfrentam perdas devastadoras, testemunhando a dor de entes queridos em mortes agonizantes, uma após a outra.
Na década de 1980, a CSR enfrentou sérias derrotas legais contra ex-funcionários e residentes, com os tribunais reconhecendo o conhecimento da empresa sobre os riscos envolvidos nas condições de Wichita. Em dezembro de 2006, Wichita renunciou ao status de cidade. A eletricidade foi cortada e a cidade desapareceu dos mapas e placas oficiais. No entanto, a poeira azul persiste, com a CSR deixando para trás 3 milhões de toneladas de resíduos de amianto, erguendo-se a mais de 40 metros de altura nos desfiladeiros próximos, formando a área de gestão de amianto de Wichita, cobrindo mais de 46 mil hectares. Apesar dos perigos, alguns residentes se mantiveram firmes em sua recusa em abandonar suas casas. Em 2022, o New York Times documentou a resistência dos últimos moradores, Mario Hartman e Lohane Thomas, que desafiaram as ordens do governo para evacuar. Ambos acabaram sendo convencidos a saírem, marcando o fim da presença humana em Wichita. Entretanto, o povo Banjima, nativo da região de Pilbara, perseverou. A terra possui profundo significado cultural para os Banjima, conforme evidenciado por Maitland Parker, um ancião que cresceu perto de Wichita. Há mais de uma década, os Banjima têm lutado pela restauração ambiental, um apelo reforçado por um relatório de 1994 que nunca viu ações concretas, em meio a preocupações financeiras. As consequências de Wichita perduram, com o vento transportando partículas azuis por suas ruínas e os resíduos desmoronando em desfiladeiros e riachos outrora majestosos. Fibras cortantes permanecem nos pulmões daqueles que um dia brincaram nos parques e caminhavam pelas ruas, indicando um destino doloroso para muitos. Esse foi o vídeo de hoje sobre a Chernobyl australiana. Se você gostou, deixe seu like, considere se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.